Sejam bem-vindos, pilotos de Mobile Suite, ao GAN do TCG Brasil, e hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente, ainda sobre GAN do TCG, porém uma discussão que vale a pena a gente conversar um pouquinho antes de começar os grandes campeonatos. Vale a pena comprar Gundam TCG? E antes de qualquer coisa, eu já respondo para vocês, sim, vale a pena começar a jogar Gundam TCG. Mas Rafa, e a questão de valores? De uma forma geral, quando a gente fala sobre o início de um card game, realmente é um tanto complicado imaginar a questão financeira de quanto valeria um produto, idade, ideias e todos os fatores que vão envolver a iniciação de um jogo. Obviamente a Bandai já tem o One Piece, já tem o Dragon Ball, então com isso ela já consegue ter uma ideia. Mas de uma forma geral, se vale a pena iniciar um deck ou comprar os produtos atuais nos preços que estão agora, vou responder para você novamente que a resposta é sim, vale super a pena comprar os produtos. De uma forma geral, se a gente for imaginar simplesmente os starters decks, 1, 2, 3 e 4, de uma forma geral, se você decidir vou começar a jogar e simplesmente vai jogar o casual, um starter já resolveu. 120, 130, entre 100 a 130 reais um starter você já sai, obviamente com as facilidades, pode ser valores diferentes de região para região, de loja para loja. Então você já considerar que está começando um jogo e você já pode sentar e jogar com os seus amigos um deck com uma bagatela de mais ou menos 120 e poucos reais, é um jogo relativamente barato, onde você já consegue iniciar com pouco investimento. Se por acaso você quiser dar uma aumentada naquela pool de cartas, porque em algumas cartas aí, algumas unidades, você consegue ter ou 3 cartas ou 2 cartas, então às vezes você precisa ter 2 unidades. Com isso, algo que a gente pegando em torno de 120 e poucos reais, você já tem uma carta, ou no caso, todas as suas raridades daquela pool de cartas, por 240 pra galera que já jogou Lorcana, que já jogou One Piece, que já jogou Magic the Gathering, você percebe que é uma quantidade de dinheiro relativamente pequena comparado com os jogos de uma maneira geral. Se por acaso você decidir falar assim, não, quero pegar um pouco meio que uma pool geral, porque eu ainda não sei qual seria então as cores que eu vou usar, os decks que eu vou fazer. Então se você considerar uma carta, ou no caso um starter diferente, ST1, 2, 3 e 4, você já tem já uma pool já bem maior, pegando uma bagatela de mais ou menos aí 480 reais, mas nossa, Rafa, 480 reais é um valor realmente muito alto, é quase meio mil reais. Sim, realmente, mas se você imaginar que você está pegando todos os produtos, todos os starters que você pode imaginar, considerando que quando que vai ser reprintado, quando que vai sair na coleção essas cartas iniciais. E é interessante porque, como nós temos branco de um lado, branco do outro, verde de um lado, verde do outro, azul de um lado, azul do outro, vermelho de um lado, vermelho do outro, considerando que você está pegando um starter de cada um deles, o 1, 2, 3, 4, você já está considerando já toda uma pool diferenciada para que quando você for iniciar realmente um deck, talvez um pouco mais competitivo, às vezes mais focado para o 1x1, mais focado para o gigante duas cabeças, mais focado para, no caso, um mesão, como seja, você já começa já a ir levando para um lado ou levando para o outro. E considerando 480 reais para ter toda uma pool geral, para daí você imaginar para onde você vai e depois repassar para frente algo que as pessoas estão querendo começar a jogar, estão querendo iniciar com esse hobby, pegar um set fechado e passar para frente, sendo que talvez você não utilize isso futuramente, é interessante, é algo que se paga. E mesmo que você fale assim, não, eu já quero já montar uma base para poder jogar. Então tem muitos decks, como eu já mostrei no vídeo passado, falando sobre 6 decks que onde você já pode começar, caso você queira pensar no competitivo, você já começa. Eu pego um ST1 com ST4, eu já pego o 3 com 4, o 2 com 3, o 2 com 3 e o 4. Então de uma forma geral, se você pega todos os starters, você já consegue ter já uma base bem interessante para qualquer um dos decks. Obviamente, você precisa ir atrás das caixas, ir atrás das singles, ir atrás de algumas raras um pouco mais pesadas, algumas ultra raras mais pesadas, algumas lendárias mais pesadas. Porém, de uma forma geral, se você já tem uma ideia, quero fazer um deck verde e branco. Pegando o deck verde e branco, de uma forma geral, você já tem já
o ST2, quando você já tem essa proposta de pegar um dos decks e ir depois expandindo. Quando a gente fala sobre um jogo valer a pena, temos que pensar em dois fatores muito importantes. Primeiro, a jogabilidade ou rejogabilidade, e obviamente a questão financeira. Às vezes um jogo muito caro se torna extremamente inviável, ou um jogo muito chato, ou um jogo que se joga poucas vezes, também se torna proporcionalmente caro. Eu paguei R$30 nesse jogo, você jogou uma vez só? É R$30. Você pagou R$300 e você jogou mais de 100 vezes, cada partida aí valeu já o custo. Então, se vale a pena ou não o valor de alguma coisa, você tem que imaginar se vale a pena como algo, como jogo mesmo, ou se vale alguma coisa a pena como hobby ou como investimento. Por isso eu queria falar também um pouco sobre essa ideia de colecionismo. Vale a questão colecionista? Sim. Se você é um colecionador de cartas e quer ter uma versão de cada um deles, é um jogo que, para os starters, vale super a pena você, no caso, pegar mais o Premium. O Premium, obviamente, ele gira em torno, talvez, entre 300 e 400 reais cada um deles, mas se você considerar que você está recebendo miniaturas, onde essas miniaturas, além de ser decorativos, são prazerosos, a galera utiliza como pinturas de miniaturas também como um segundo hobby, então no caso você está tendo uma decoração, está tendo um hobby no Gando, está tendo um hobby na parte de pintura de miniaturas, e prevendo que vai vir um board game onde você pode utilizar dessas miniaturas dentro desse jogo, você já vai ter algo bem mais do beta, bem mais do inicial, que futuramente algo não pode ser reprintado ou refeito. No caso, você vai ter toda essa ideia do colecionismo, toda essa ideia de estar iniciando, e com isso você vai ter esse produto. Pensando em algo sobre se pagar. Eu comprei uma box, obviamente já trouxe até aqui um vídeo no canal sobre os principais hits que eu tive aí na box, e eu tive, no caso, apenas considerando as cartas mais caras, algo em torno de R$ 1.496, aí arredondando em R$ 1.500. Paguei R$ 900, no caso, um pouco menos, porque pagando o Pix tem aí um pouco de desconto. Então eu tive essa caixa e eu tive mais ou menos quase que o dobro, considerando aí R$ 800 e arredondando aí para mais ou menos 1.500, quase o dobro de dinheiro. Ou seja, pegando a caixa, eu consegui, no caso, eu conseguiria repassar as cartas mais caras, praticamente pagando a caixa e pagando quase que metade de uma próxima. Então eu tenho todo o book, eu tenho toda a pool, considerando aqui, até vou mostrar para vocês em que pé está a minha coleção agora, no momento que eu fiz esse vídeo, onde simplesmente eu peguei uma caixa apenas, peguei apenas umas outras singles espalhadas para fechar a 4, e no caso eu tenho aí quase que o Master Set de todas as cartas. Então se você for imaginar que apenas com uma box, mais a soma das singles que eu peguei, que dava R$30 no book azul, R$40 no book verde, R$75 no book branco e R$47 no book vermelho, eu já tenho toda uma coleção que eu estou fazendo basicamente um Master Set. Claro que as cartas diferenciadas, que são as que jogam, as que têm potencial competitivo, as fortes, as nostálgicas, as bonitas, as belas, todas elas obviamente são mais caras devido ao fator colecionismo, fator habilidade. Caso você joga qualquer card game, você já sabe que realmente vai ser um pouco mais caro, vai ser algo que a galera vai buscar, tanto que os resources diferenciados com cabeça de Gando, ou com umas artes alternadas, ou com brilhos, ou com arco-íris, todos esses fatores são fatores que fazem com que o jogo se torne rentável para a empresa, colecionável para os colecionadores e jogável para aqueles que são os jogadores. Então, quando a gente pergunta, vale a pena começar a jogar Gando, vale a pena comprar uma caixa, vale a pena pegar uma miniatura, vale a pena pegar um set inteiro, vale a pena pegar um Master Set inteiro, está valendo super a pena. Porque mesmo que você pegue uma caixa e divida com seus parceiros, cada um pegando uma cor, ou até mesmo já escolhendo, não, vou atrás dessa carta ou vou atrás daquela outra, a parte de revenda de cartas, mesmo que a box fique mais barata, mesmo que as cartas fiquem mais baratas, a parte proporcional de compra e venda começa então a valer a pena. Porque a gente pega, por exemplo, a coleção de Final Fantasy ou do Senhor dos Anéis,
ou de outras que foram extremamente mais caras, e a galera vê o fator de colecionabilidade muito maior. Eu tenho um colega que ele ainda tem um deck fechado, um bundle fechado do Senhor dos Anéis, que do tanto que ele pagou no quanto que está para vender agora, é quase o triplo do valor. Então mesmo que você pegue como vou deixar o produto selado, ou abrir o produto, mas deixar ele guardado como uma forma de revenda, eu joguei o Learn to Play e eu tenho 2 deckzinhos fechados ainda, no caso abertos porque eu joguei, mas bonitinhos, lacradinhos, eslivados, para caso futuramente eu quiser ou passar para frente ou manter como um artigo de colecionador, eu estive presente. Então é muito legal porque um jogo iniciado, um jogo que você está iniciando, não apenas você iniciando, mas o jogo está iniciando, e você percebe que existem muitos fatores nostálgicos, muitos fatores de revenda e principalmente uma economia que vai se tornando cada vez mais intensa, e vale super a pena. Então se por acaso você não quer pegar apenas 2 starters, o 2 e o 4, pegando um pouco aí do bando, pegando um pouco ainda da galera, pegando um pouco aí das caixas que eu for abrindo e você montar, no caso você consegue de uma forma geral, se você não for pegar single por single, você consegue fechar um deck extremamente competitivo, como nós mostramos, de ranking A, de ranking S, com valores de 500, 600 reais, dependendo de qual for a sua puxa, se tiver tudo certo. Talvez, se você quiser comprar os mais caros, com todas as cartas, com todas as diferenças, pode ser que fique aí um pouco mais caro, porque você está buscando já a competitibilidade já logo de cara. Porém, se você for imaginar decks extremamente competitivos, tanto de Magic, quanto de Pokémon, quanto Lorcana, quanto qualquer outro card game que é maior, decks competitivos ficam cada vez mais caros, com as artes alternadas, brilhosos, e azuis, e dourados, e prateados, e platinados, e arcorizados. Mas, de uma forma geral, você percebe que, se você quiser jogar um casual, um starter deck de 100 e poucos reais, ou no caso, 2 starter decks de 240, caso você queira jogar contra o seu amigo, ou fechar alguma coisa. Se você pegar então todo o deck, mais com a caixa, passando para frente as cores que você não pretende ter, ou no caso, se você não pretende colecionar, pegar as art alternadas e pegar o seu respectivo na carta de uma arte mais regular, pegando uma diferença em dinheiro, em produtos, em outras cartas. Então vale a pena começar o GUND TCG? Começa e vale super a pena. Vale a pena colecionar? No nível de colecionabilidade é maravilhoso e as cartas são muito revendíveis, principalmente as cartas mais pimpadas, principalmente as cartas de arte alternada, porque às vezes um booster que você pega de 40 reais e vem uma carta de 40 dólares, você já quadruplicou, quintuplicou já aquele valor de carta. Então vale super a pena, eu acho que vale sim super a pena, tanto na gostabilidade, quanto na competitividade, quanto na revenda, quanto na coleção, tudo isso vale super a pena. Então, de uma forma geral, se você está pensando, vale a pena começar o jogo? Vale a pena. É caro? Caso você já queira partir para o competitivo, existem diversos níveis, vários rankings de valores. Quer no casual? Um starter, muito bem, obrigado, porque acredito eu que futuramente pode existir diversas linhas diferentes. Um competitivo, um 2x2, ou um cada um por si numa mesa de 4 pessoas, ou pode ter modelos futuramente onde só vale os starter decks de forma fechada. Então, se você for jogar para um lado ou para o outro, competitivo ou não, casual ou hardcore, sozinho, em dupla ou num mesão com 4 pessoas, existem diversos estilos, tanto que Gundam TCG já chegou com 3 grandes modelos e forma de jogar, 1 contra 1, 2 contra 2, 4 numa mesa só, e isso dentro de um card game onde você já tem jogabilidades, estilos diferentes, tanto que eu quero jogar, tanto que eu já vou para o regional, já comprei o meu ingresso para jogar o regional, vou participar do 1x1, porém tenho colegas que se apaixonaram pelo gigante de 2 cabeças, o 2x2, teve gente que disse, não, eu vou jogar só mesão, 4 pessoas se degladiando e é isso. Isso que é o legal, é um jogo que já nasceu rico, já nasceu diferenciado, com cartas belíssimas, rejogabilidade maravilhosa, revenda incrível, poder de colecionar maravilhoso. E obviamente, se você quer participar de diversos grupos diferentes,
É só você ir atrás da loja da sua cidade ou da sua região, que com certeza vai ter um grupo lá te esperando, e caso não, tem diversos grupos no WhatsApp que facilmente você consegue achar e participar. Prepare suas armas, ligue os seus motores, porque a guerra vai começar.